Os ensinamentos de Thoth, parte 3, ou vídeo 3. Então, por que Thoth não tem nosso bem-estar em mente? Porque as suas intenções não são boas para com as espécies aqui. Entendemos aqueles que olha ou pesquisa os ensinamentos do Thoth e pensa sendo aquilo tudo benevolente, amável e caridoso. E que esse ser deve ter nosso bem-estar em mente. Depois disso, além do mais, ele nos ensina como crescer e tornar-se maduro espiritualmente. Parece até que ele nos indica um êxito, uma porta de saída da Matrix, fora da matriz. Em primeira aparência, parece que ele tem boas intenções para conosco, e por causa disso nós precisamos ser extra vigilante e alerta. Nós não podemos esquecer quem é nosso pai, ou quem o pai dele é. O pai dele em que é também conhecido como o Deus enganador. Ponha na cabeça que Thoth, em todas suas encarnações, veio para ensinar o mundo com seu pai, com a benção do seu pai. Por quê? Isto é uma realidade pesadamente baseada em polaridade. Como mencionada no prévio vídeo dessa séries, Marduk é o macho masculino, de caráter masculino, macho, que representa uma energia masculina exagerada, a qual inclui violência e controle espontâneo, aberto. E um poder e autoridade absoluta, em que, em outro lado, é o artista, o cientista e o ser mais espiritual dos dois. Ele representa o aspecto da polaridade feminina. Ele é o Deus torturador, amável e caridoso, cuidador.
qual ele expressa esses atributos através de seu filho. Só assim eles obtêm o que eles querem de nós, a qual é comida, ou louvor e poder. Podemos dizer que Marduk é o narcisista espontâneo, enquanto em que é o narcisista oculto, subliminar, que se esconde, em que sabe exatamente o que ele faz e como obter o que ele quer através de nós. E ele tem sido muito sucedido até agora. Claro, né, com um bando de retardados que tem por aí. Então, aqueles que está do lado do Marduk, que é o Satan, Lúcifer, os seguidores do Satanás, Lúcifer, pratica do Black Arts, a qual são raízes ou energias masculina dominante e controladora, enquanto aqueles que estão no lado do Enki muitas vezes, sem saber, inconscientemente sem saber, pratica a magia branca e escolhe o caminho espiritual. Quando nós decodificamos os ensinamentos do Tote, precisamos lembrar o caráter do pai dele. Aqueles que leram os papéis, né, as fichas, o material do Esper, sabe exatamente quem ele é e como ele é responsável por ter começado essa bagunça, né? Essa bagunça, esse problema, essa miséria em que estamos passando aqui. Por isso, devemos, obviamente, é plausível, é obível, né? É aprazível que o filho, quem faz as coisas, quebra o galho do pai, repetidamente, não irá mudar repetidamente, não irá mudar nada repetidamente. Retornar para o pai, para a bordo do pai dele, ele não irá repetidamente mudar nada, né? E retornar para o abode do pai após cada encarnação e ter uma batidinha nas costas, uma batidinha nas costas pelo papai dele, e depois disso ser enviado de volta. Se não tivesse uma agenda por trás disso tudo, em que sabe exatamente como nossa mente trabalha, como ela funciona, e ele usa seu conhecimento contra nós. Marduk é o senhor desse mundo, enquanto que Enki é o senhor do Eta, da Hypaspia. E o Marduk também é Jesus, é a serpente solar, ele é o
é o gerente deste mundo. Pelo menos eles se fizeram ser há mais ou menos 480 a 500 mil anos atrás, desde que eles invadiram esse sistema solar. Marduk criou essa matriz. Só assim todos nós iríamos nos traumatizar tanto quanto possível. E quando nós achávamos que não aguentamos mais e precisamos de uma folga ou um break disso tudo, Thoth viria ao nosso resgate para nos dar luz, esperanças, né? Como todos aí nas igrejas fazem pelo mundo. Dessa maneira, os deuses podem ganhar sobre as vibrações baixas humanas, porque quando a gente passa por trauma, a gente baixa a nossa frequência, dentro dessa vibração ela cai. Mágoa, ódio, traumas, problemas, miséria, tudo isso é para nos baixar a vibração. E é aí que eles vêm ao resgate e ao mesmo tempo eles querem seu bolinho. Eles querem seu cafezinho e seu bolinho, que é sugar energias e obter louvores e até favores. Então, baixa nossas frequências e quem dramatiza, né, personifica a personalidade do Marduk. Que dramatiza, que personifica o caráter do Marduk, mas osso ludibria aqueles que pensam que estão crescendo espiritualmente através do Thoth. Então, não interessa quem nós conscientemente ou inconscientemente segue, Marduk ou Thoth, porque nós ultimamente terminamos no mesmo lugar, como ir para o McDonald's, ou ir para o Burger King, ou ir para 7-Eleven, ou ir para Pizza Hut, tudo fast food, a qual está num plano dos deuses e ultimamente na singularidade, porque eles são uma só alma que se fragmentaram para criar uma família de alma. Eu sempre ressalto isso nos vídeos. Thoth, na sua encarnação diferente, está a ensinar-nos que ele é o único caminho fora dessa prisão. Eu sou o caminho e a esperança, siga-me, né? E ele nos dá ideias onde e como procurar por esse caminho ou essa saída fora dessa miséria a qual vivemos aqui. Ele até ressalta que esse é até mesmo pela religião islâmica, que esse mundo é um vale de lágrimas, porque eles assim criaram também. Eles ajudaram na urbanização, na sofisticação,
e através das tecnologias que eles trouxeram com ele, todas essas estruturas metropolitanas que só separam as pessoas, deixam as pessoas alienadas umas das outras e com bastante estresse, e a maior causa de envelhecimento precoce do mundo. Entretanto, ele é bem rápido de apontar que no outro lado espera-nos o Pai em Ti para tomar conta de nós, ou como são bons. Então, o que ele está a pregar não é o caminho de fora. Este é uma lábia, uma tática, uma dissimulação, um modo bem esperto de ganhar, para ganhar as almas e o coração dos rebanhos acá, que por outro lado também merece, a quem de outra maneira talvez encontre o êxito real. Quanto mais nós aprendemos sobre o Tote, ele fica sendo ambos logical e evidente que o Tote, através do tempo, encarnou-se em outros continentes para espalhar as mensagens deles, as mensagens de amor, as mensagens de louvor, as mensagens do façam o que eu digo e não o que eu e meu Pai fazem. E como mencionado em prévios vídeos, ele teve uma porção de encarnações diferentes entre humanos, de encarnações humanas diferentes, né? Ele teve várias encarnações diferentes humanas. No primeiro vídeo, nesse subjeto, nós fizemos uma lista de seres através da história que foram totes ou estudantes ou discípulos ou mensageiros do Tote. Entretanto, nós percebemos que apenas nós arranhamos a superfície de todas suas reencarnações, a qual ele iluminou a humanidade. A lista é muito maior, muito longa que esta. Obviamente, nós não podemos dizer por vez com certeza da história de todos esses pregadores ou professores espirituais nas séries desse vídeo, ou isto provavelmente iria ser quase infinita, mas iremos explorar as que são mais memoráveis, né, que estão mais na memória, que são mais lembradas. No outro lado da moeda, não todos os pregadores ou professores espirituais, mestres ou pessoas iluminadas como
Illuminatis, através da história, foram Thoth. Nem foram Thoth, também não foram Thoth. Alguns deles estavam apenas expandindo o conceito que foi previamente ensinada por Thoth. E então eles trouxeram a ideia e a civilização adiante. O comum denominador para Thoth, da presença de Thoth, ficou sendo obvíveis para a gente. O que estamos a ver aqui é uma mudança súbita maior em civilizações e locações ao redor do mundo. Como aqui não quer dizer as, né? Isso é as, como mencionado previamente. Quando o novo paradigma ou movimento começa repentinamente e a humanidade alcança novas alturas em seu desenvolvimento, vamos ver, mental, espiritual, né, ideias. Um mestre iluminado aparentemente deve ter tido visitado aquela área antes da mudança maior, daquela mudança maior. Além do mais, existem similaridades distintas nos ensinamentos entre todos esses pregadores ou mestres, né? Mestres ascensos, mestres espirituais, por aí. Qual é uma indicação que esses seres, né? Esses pregadores são e os mesmos, mas em encarnações diferentes, como Buda, como Sananda, como Jesus, como Lao Tse, como vários outros na humanidade, como Viracocha, que foi morto pelos maias. Thoth, não apenas Muhammad. Thoth não apenas ensinou religião e espiritualidade, ele educou-nos em subjetos diferentes, em matérias diferentes, tais como a astronomia, astrologia, agricultura, Stone Mansori, as maçonaria das pedras, maçons, Illuminati, matemáticas, alquimia, arquitetura, ciência e línguas. E ele ensinou as pessoas a ler e a usar ferramentas diferentes. Em outras palavras, ele veio para criar civilizações e para trazer tribos e civilizações já existentes à frente, né? Para melhor educá-los, para desenvolvê-los
no ramo do materialismo, eu diria materialismo e não espiritualismo. Ao usar essas linhas de guias, de guidanças de guias, para achar os lugares onde Thoth foi encarnado, qualquer um de nós poderia começar a pesquisar e achar mais e mais desses pregadores ou mestres ao redor do mundo inteiro. Achamos que nós devemos nos atrever a dizer que Thoth não iria estar presente na Terra we think with the secret que Thoth wouldn't have been present on us. Nós iríamos nos atrever a dizer que se Thoth não estivesse presente na Terra, nós nunca iríamos ter nenhuma civilizações neste planeta. Nós iríamos provavelmente ainda estar a viver em tribos e comunidades pequenas, como Neandertais, como as primeiras espécies a vir aqui, a viver em comunhão com os outros e a viver simples com a natureza e com o que a Terra e o planeta iria nos fornecer, não é? Menos tantos parasitas como hoje tem. Assim, we come to the perhaps most important reason. Assim nós viemos no talvez razão mais importante a qual o Thoth veio aqui em primeiro lugar. Como dos leitores do papel do WPP, sabe? Nós começamos com Tiamat. Tiamat foi o primeiro nome da Terra. As Namlu, os primordiais, Womankind, não Mankind, né? Mankind veio do meio, do macho, mas aqui é Womankind, mulher, dentro fêmea e não macho, que vieram não do homem, mas das mulheres, porque antigamente era um universo feminino e não masculino, e tudo foi distorcido por esses seres machistas e esses feminicídios contra as mulheres hoje em dia é para acabar totalmente com a energia feminina. Mas depois eu vou chegar lá e fazer um vídeo para aqueles que estão realmente atrás de conhecimentos profundos, a qual é uma minoria muito, muito, muito pequenina, porque as pessoas são mais focalizadas, elas estão mais preocupadas e focadas em dramas e miséria do que em conhecimentos. Muito antes da invasão desses seres, nós não estávamos aqui para criar civilizações. Nós estávamos aqui para experienciar o meio ambiente, mesmo que duro, mesmo que um pouco difícil. Eu não sei como era antigamente, mas não era assim tão difícil, entende? Às vezes era muito mais fácil do que hoje. Mas aqui eles falam que era um pouco difícil, um meio ambiente difícil de viver, mas não, as minhas pesquisas não. E sozinho
e em grupos. Nossa missão era para descobrir como sair fora desse experimento com mais amor e compaixão, que quando chegamos, quer dizer, a gente tinha que procurar um meio de sair melhor, com melhor condições psíquicas e mentais do que quando adentramos cá a Terra, entende? Não precisávamos de civilizações, não tecnologia e não conhecimentos sobre ciência, matemáticas, porque tudo isso faz parte para levar as pessoas ao materialismo sem freios em que vivemos hoje em dia. Isso é sofrimento, porque as pessoas estão sofrendo por dinheiro, entende? Então não precisamos dessas porcarias, como diz a música do Pink Floyd. We don't need no education. Não precisamos de educação. We don't need no protocol. Não precisamos de protocolo. There are hazards in the classroom. Existem danos, existem perigos na classe de aula. E exatamente existe. Olha aí o que aconteceu com aqueles meninos que atiradores. System leaves the kids alone. System deixe os garotos sozinhos. Hey, people, leave the kids alone. There's a break in the wall. Existe um furo na parede. E esse furo é o que não nos foram revelado até agora. Para aqueles que querem realmente, que estão à procura de conhecimentos profundos e sair dessa matrix. Então é isso, a gente não precisava de tecnologia, não precisava dessa porcaria de dinheiro, a gente não precisava dessas porcaria de roupa que temos hoje em dia, porque antigamente o clima não era tão frio e não era tão quente assim como o inferno. Era um clima demasiadamente tranquilo, legal, que sentia muito bom. Eu diria assim uns 20, 25 graus. Uma beleza. Poderíamos vestir apenas roupas que a gente usava das tribos, do meio ambiente e da natureza. Entende? E essas pessoas são mais evoluídas do que nós, muito mais. O caminho da evolução é o caminho da civilização. De tudo isso aqui, de tecnologia, as porcarias de matemática, essas porcarias de ciência, não precisamos disso. Eu nunca precisei dessas drogas. Não knowledge about science, não precisamos dessa porcaria de ciência, matemática, all the rest of it, tudo isso. All of that would just have been distraction, tudo isso estaria apenas uma distração. Qual é a verdade? Nos distrai daquilo que realmente importa. Desde criança que eu sabia disso. Desde menino eu sabia já disso, eu sentia. Como sempre, quando os mestres de karmas, né, os overlords, os senhores de karmas, reinou ou tomou conta disso tudo, eles tiveram suas únicas agendas, eles tinham sua agenda, eles precisavam de nós para desenvolver em uma certa direção. Só assim eles poderiam eventualmente manter um controle absoluto sobre nós, ou as espécies aqui, ok? Que foram criados Homo sapiens, do Homo sapiens e outros.
A singularidade é a nova etapa, a nova pisada, a nova caminhada. Se nós tivéssemos ter deixado-nos sozinhos, se nós tivéssemos sido deixados sozinhos, nós iríamos dificilmente ter desenvolvido assim no aspecto material, claro, lógico, no aspecto científico. Qualquer uma das técnicas ou práticas que as pessoas valorizam tanto na sociedade de hoje. Daí, eles precisavam nos instruir, né? Nos educar, porque eles tinham suas próprias agendas, eles queriam tornar esse mundo, que era um mundo orgânico da Védicas Pisas, que veio de um mundo orgânico onde as coordenadoras eram mulheres e eram as imperatrizes, eram entidades femininas que nada entendiam de guerras, nada entendia de lutas para sobreviver. Era tudo no modo de, vamos dizer, para aqueles que gostam de dramas, era de modo muito, assim, de tempo muito devagar, tudo sobre se importar um com o outro, amor, compreensão, dedicação, cuidado, nurturar. E eu vejo hoje em dia as mulheres, que eles tornaram das mulheres. As mulheres tornaram-se uma réplica de um homem. As mulheres fumam, as mulheres tomam drogas, as mulheres bebem. As mulheres não querem nada a ver com família hoje em dia. Só querem mesmo ficar imersas nessa globalização, nessa droga de metrópoles, de áreas urbanas, onde as pessoas morrem para sobreviverem, elas não vivem, elas morrem para sobreviverem. E as mulheres são burras como os homens. Olha aí os vídeos, só falam em sexo, só falam em macho, só falam em relacionamento. Mesmo aquelas que dizem ter um diploma ou um doutorado de terapeutas, não sabem de nada. É uma vergonha realmente. Para aqueles que estão mais evoluídos mentalmente e psicamente, ou do ponto de vista da alma, é uma vergonha. Realmente eu vejo, eu até critico, é uma vergonha. Chegamos agora no século XXI, no outro paradigma de vida, outro timeline do tempo, que é uma linha do tempo, e ainda estamos aqui, ainda engateando, revivendo um mundo que espiritualmente não está indo para frente, não está evoluindo. Então, daí eles precisavam nos instruir. E a melhor maneira para fazer isso, a melhor maneira para as federações de invasores alienígenas, essa era a melhor maneira para os invasores alienígenas, Federação Alienígena fazer, para nos instruir, para a gente, para eles, através dos idiotas aqui, formar impérios, formar grandes metrópoles, e tudo é coisas dragônicas, isso não são coisas humanas, isso são coisas demônicas, isso são coisas humanas, são coisas demônicas. Para encarnar aqui e nos dar esses conhecimentos com interesses, é como dizer assim, olha aqui, ô idiota, a gente dá agora uma maçã para vocês comer e depois a gente quer em troca lucro e correções monetárias. Olha aí, a gente quer interesses. Então, and this is where
E aí foi onde o Totti veio no quadro, quando ele entrou no quadro, né? No quadro dessa realidade, essa realidade trágica. Ele nos ajudou, entre aspas, para construir megatrópoles, né? Cidades megatrópoles, como New York, como São Paulo, como vemos hoje em dia. Olha, hoje em dia eles estão destruindo todos os monumentos antigos e a natureza para criar megatrópoles. Todos os cantos do mundo. Até a Indonésia, até aquele lugar lá, Camboja, que era um lugar um pouco primitivo e bem assim de natureza, eles estão a fazer uma megatrópolis. Porque isso não é evolução, isso é devolução, entende? Então eles construíram cidade usando tecnologia, aprenderam sobre engenharias genéticas. E claro que também você pode dizer, mas os cambodianos lá na Camboja, Vietnã, teve uma grande guerra, ou as pessoas tribais também cometem crimes e culturais. Isso é verdade. Por quê? Porque eles são as sementes, eles são os anaquins. Quem são os anaquins? Anaquins são as sementes da serpente. Essas tribos, os monarcas que vemos hoje em dia, essas tribos de hoje em dia, são todas tribos que foram, vamos dizer, poluídas, foram adulteradas pela mentalidade e o DNA desses seres que vocês louvam, que vocês chamam de deuses, de mestres, de santos, tudo isso. Todas as nossas tribos aqui, ancientes, foram remodeladas ao querer e à vontade desses deuses, entendeu? Daí porque nas tribos que vemos desses povos que eram os ancientes asiáticos que migraram para as Américas, e também dos africanos ou antigas Oriente Médio, Arábias, todos eles praticavam atos, ainda praticam atos hediondos, principalmente com as meninas, como ritos de passagem, quando os meninos têm seu pênis amarrado, e entre os aborígenes da Australásia, e as meninas têm o seu seio marcado por ferro ou por qualquer objeto quente para retardar o crescimento das mamas das meninas, as meninas pubescentes dos 10 anos aos 14 anos, têm seus peitos amarrados. Na antiga China, as meninas tinham seus pés amarrados. Só assim a possibilidade de arrumar um homem rico, um dragão rico, que tinha um fetiche em pés pequenos, seria possível. Só assim os pés das meninas seriam retardados e não cresceriam. Na África, eles têm mutilação do órgão genital das meninas. É uma dor imensa, eles cortam todas as lábias minoras e majoras das meninas. Aí você pergunta, por que eles não prestam, são pessoas primitivas? Não, eles não são primitivos, eles são satânicos. E para o inferno com isso de politicamente correto. Você não respeita as culturas. Para o inferno novamente, as culturas diabólicas. Nós, pessoas como eu, do meu grupo, que são poucas aqui na Terra, não tolera isto. Temos todas as razões para o inferno. Essas pessoas que eu citei aí, antes de vocês questionarem-me, né? Vocês não vão vir a mim questionar, vocês vão pensar e falar, por que então que eles não prestam? Aí eu falei, por quê? Porque tudo aqui foi sequestrado, tudo foi modificado. Essas tribos que nós vemos hoje em dia não representam as de antigamente.
não representa nossos ancestrais. Os nossos monarcas de hoje em dia não são os mesmos de antigamente, que eram mais as imperatrizes. Vocês não sabem de várias coisas. Vários de vocês aqui não sabem. E muitos de vocês também não querem aprender nem se importam, porque estão contentes em saber quem matou quem no dia a dia, onde ir para farrar, onde ir para pular carnaval, como poupar para pular o próximo carnaval, como poupar para fazer aquela farra com comidas animais e bebidas, como ir para baladas atrás de machos e fêmeas. Ninguém está interessado em saber nada. Como Bolsonaro está se desempenhando esse papel, como Lula fez, como Lula se desempenhou, etc, etc. Ninguém está interessado em saber mais, além do que já é mudando. Isso que eles querem, os seus dominadores deuses querem isto. Vocês apenas fomentam tudo isso, então não reclamem do mundo e principalmente então do país que vocês têm, ok? Então, continuando. Build City, usando tecnologia, aprendendo sobre como engenhar genética, como modificar genéticas, e por isso eles fazem de modo, assim, vamos dizer, seleção natural, eu diria, como as Américas, como um grande experimento laboratorial, onde todas as raças iriam se compular e se misturar. Nós fomos um experimento de laboratório. Então essas são as engenharia genética, experimentos. E construir civilizações, e Marduk nos ensinou a lutar em batalhas e guerras gays, que eu chamo de gays, guerras gays. Thoth também nos ensinou astronomia, astrologia, matemáticas e das ciências duras. Nenhuma qual nós iríamos achar, procurar saber em nosso próprio acordo, nosso próprio, se fôssemos deixados sozinhos, a gente não ia saber nada disso. Como isso foi possível? Infelizmente, para a Federação Invasora Alienígena, seus progressos com a humanidade foi interrompida quando a sede de Orion decidiu pôr um fim no experimento com a grande enchente, grande dilúvio, que não foi assim tão espalhado como pensamos, mas foi em sequência, de pouco a pouco e não uma vez só. E eles tiveram que recomeçar tudo novamente. Trauma e receio fez sempre parte dos seres, dos senhores de karma, dos senhores do domínio, senhores do karma, das agendas dos senhores do karma. E Marduk é o principal responsável por tudo isto. Ele está brincando dos meninos mal. Isto é necessário basicamente porque isto iria nos manter em xeque, e eles podem também ao mesmo tempo matar duas serpentes com uma só tijolada. Eles podem nos manter em xeque e ao mesmo tempo nos alimentar de nós, né, etericamente. Entretanto,
para counteragir tudo isto, para entrar em balanço e para haver um ato de polaridade, Totti ficou sendo o cara legal, né? O cara bom, o homem bonzinho, a qual pode nos dar esperança. Veja que no passado ele era o bad guy, o rapaz ruim, depois se tornou o cara bom, né? Em outro timeline da Terra, outros tempos, ele se tornou o cara bom. Embora Marduk e Enki obtenham o dispate, embora Marduk e Enki estão sempre brigando, sempre em disputa, em real disputa um com o outro, imagina, uma parte dele mesmo brigando, ou pai e filho brigando. Nós precisamos levar em consideração que muito disso é diante um jogo de chess com um propósito de criar esse tipo de polaridade, entende? Tudo é um joguinho, um drama, só para criar caos e polaridade. Quanto mais a humanidade evoluísse ou tivesse progresso através desse plano, completamente distraída do real propósito do experimento. E enquanto a população cresceu, as leis tinham que ser instigadas e seguidas, né? Elas tinham que ser passadas e seguidas com ameaças de punições e medos, porque eles geralmente regem por medo, por ameaças de punições se não fosse com ameaças de punições se não fossem seguidas. Se não fossem seguidas, seriam castigados, né? Internar ao inferno. E uma coisa liga a outra. Por isto, nós também precisamos reconsiderar a Constituição americana, a Constituição inteira das Américas, qual vários de seus pais fundadores, nossos pais fundadores aí nas Américas, foram todos freemaçons, entende? Foram todos maçons, judíacos, a maioria judíacos, freemaçons, que vieram do Antigo Egito, da era do Stone Cara. Stone Cara quer dizer os pedreiros de pedras que criaram as pirâmides, criaram as coisas lá, edifícios, e vieram para a Europa, agora já casados com os anglos germânicos. Alguns, nem todos, eu diria, eles foram para a Europa, eles tiveram sexo com mulheres brancas ou loiras, não importa, eles tiveram sexo com aquelas mulheres lá, e eles fizeram novo grupo de alma para se filtrar melhor aonde quer que eles vieram, por. Isso é que esses seres fazem, entende? Isso é os planos dele, os master, o plano mestre deles, é chamado plano mestre, master plan, which should tell us something, a qual nos deve dizer algo. A Constituição foi outra ferramenta em seus planos para trazer essa agenda adiante, para levar adiante essa agenda.
Constituição foi necessária naquele tempo. E quando seguida, isso nos deu uma ilusão de liberdade. Como sempre sabemos, forças fortes, brutas, teve por pelo menos um século de maneira devagar, mas mesmo assim, bem certamente, quebrou. Então, pelos séculos, através do século, um século, existiram forças que mesmo que devagar, mas precisamente, que quebraram a Constituição porque não mais fazia parte dessa agenda. Por isso que existem as reformas hoje em dia, as leis dracônicas, a qual muitas mulheres não estão ganhando o que elas merecem como esposa. E eu digo esposa depois de 10 a mais anos de casamento com aquele homem e ser mantida como escrava ou mãe do filho deles e depois sair do casamento não ganhar nada. Que é isso? Também a reforma da Previdência, a reforma do INSS, a reforma da aposentadoria. Tudo isso é quando não mais faz parte da agenda deles. Aí eles cortam. Isso é uma lei marcial, uma lei que é uma lei de geopolítica, é uma lei de um governo mundial. Não tem nada a ver especificamente com o Brasil apenas, mas faz parte da nova desordem mundial, e não de ordem, mas desordem mundial, ok? São as leis dracônicas, são as leis de nova era. O poder necessário para retornar às regras. Não, porque às vezes é difícil de traduzir. O poder precisa regressar para os líderes, aqueles que regem, porque não estamos chegando perto dos vários milênios, dos planos, dos aimos, de nossos planos de milênios. A singularidade. Daí, como eu falei, a nova ordem mundial, ou um governo, entende? One world ruler, ou um governo. Tudo isso vem do Enki, vem desses mestres que vocês louvam aí. E não adianta reclamar com os seus lacaios, que são os presidentes, são os governos. Não adianta. Que se vocês vão para a igreja, vocês rezam, vocês vão para templo, vão para mesquitas, vão para centro espírita. Que vocês têm, que direito vocês têm de reclamar dos governadores, de seus lacaios? Vocês não têm nem a moral de reclamar deles. Porque quem está lá em cima não são eles, são aqueles que os regem aqui embaixo. Eles são apenas mapetes, marionetes, ok? Existem os governos ocultos que vocês não querem aprender sobre. Vocês não querem aceitar. Então,
Aí tome mesmo no caneco, né? Porque vocês querem assim. Então que tem que tomar mesmo um purgante no caneco, entende? Então, needed for the agenda. O poder precisa regressar aos governantes, porque agora estamos chegando perto do milênios, dos planos que ele já planejava há milênios, a singularidade. Quando nós construímos civilizações, responsabilidades pessoais caem fora da janela. Todos nós sabemos que pessoas que moram em cidades ou áreas urbanas podem viver de frente, assim, porta com porta, mas nunca fica sabendo quem são seus vizinhos. Isso é pouco, isso tem no Brasil, mas principalmente fora do Brasil é difícil. A gente mora bem perto, mas muitas vezes a gente não sabe quem são aquelas pessoas que moram do nosso lado, que compartilham uma parede conosco. Nunca em história as pessoas estiveram tão amontoadas, tão grudadas juntos, mas ainda sentindo tão sozinhas, entende? A gente vive em gangue, a gente vive em grupos, em povoados, mas a gente estamos sozinhos. E o que as pessoas fazem? Vão para bares, vão para lugares inoportunos para arrumar alguém para conversar. Isto muitas vezes é baladas, lugares inoportunos, bares, baladas onde tem bastante perigos nesses lugares e vibrações muito, muito baixas. E também vem aqui na net, no mundo virtual, para poder ter um pouco de atenção que elas não têm lá fora. Então elas vão para redes sociais como Facebook, Twitter, aquele lá, como é que se Tinder e WhatsApp e vários outros, as redes sociais, porque na verdade tá difícil de muitas vezes arrumar pessoas para a gente se socializar, entende? Então, da maneira qual a sociedade está sendo construída, vai totalmente contra as nossas necessidades básicas como seres humanos. E esses são os seres que vocês louvam nas igrejas, nas mesquitas, nos templos religiosos. Estão fazendo tudo isto. E isto nos destrói dentro. Para poder aceitar, para poder nós aceitar, a gente aceitar tudo isso, aceitarmos tudo isto, os deuses precisavam que nós ficássemos mais como eles, de um grau maior, em um grau maior. E isto é outra consequência do trauma nós temos, do trauma que vemos bem subjugados para poder
baixar nossas vibrações. E quanto ao crime e comportamentos destrutivos, como homicídios que vejo demais aí no Brasil, alguns bárbaros, nem os cadeirantes eles estão respeitando ou poupando. Estrupos, drogas, álcool, armas de fogo. Is it good to have a police force? Não é bom para ter uma força de polícia, um sistema de policiamento que nós podemos chamar quando nós vemos ou somos sujeitos a um crime. Só assim nós não tivemos que intervir em algum crime, né? Porque lá fora ninguém intervém em nada. Pode haver um crime e ninguém para o perpetrador a parar com aquela insanidade. Então, nós chamamos de policiais porque a gente não pode intervenir naqueles crimes. Por que não podemos nós mesmos? No mundo de hoje, está sendo necessário de ter um policiamento, um sistema de policiamento, porque estamos tão alienados junto em grupos. Nós estamos tão alienados de um de o outro que nós não podemos estar juntos em grupos, não mais. Entende? Isso é a realidade de várias pessoas, principalmente fora do Brasil. E no Brasil, mesmo elas estão juntas para matar umas às outras. E lá fora, nem pensar, cada um no seu galho. Não estamos juntos anymore. Então, não estamos juntos anymore e não mais. E para combater os crimes, nós mesmos, nós não nos juntamos para combater os crimes. Existia homicidas e roubos, ladrões, até mesmo antes de nós começarmos essas civilizações que temos hoje em dia. E nós vivemos em um sistema tribal, ok? Entretanto, se alguma pessoa tivesse de roubar ou de outra tribo a comida, nós poderíamos estar certo que o resto da tribo iria lidar juntos como um grupo e resolver esse caso. Ou os ladrões, como se diz, eles se arrependessem do ato e não fizessem mais, seriam perdoados, ou eles tinham que cair fora. Eles não se desculpassem e continuassem no erro, eles eram enviados fora, banidos daquele grupo de pessoas. Então era assim que resolvia o crime. Então tudo era lidado dessa maneira e ninguém teria que chamar a polícia para lidar com o criminal. É porque existe polícia hoje em dia, porque também a maioria do sistema de polícia é para os demiurgos que estão no poder. Eles não são nem para as pessoas comuns, mas eles também servem muito a elite. Entende? E
também para servir aqueles que dão taxas a governos. Então por isso que existe ainda a polícia, e porque nós fomos tão manipulados de uma maneira que as pessoas não mais podem se autopoliciar. Isso é um chip na cabeça. Não precisa ninguém nos dizer: ei, não rouba aquilo porque não é teu. Pede. Se as pessoas não dá, tudo bem. Um dia tu vai conseguir, se tu trabalhar. Se não arrumar, tudo bem, entende? Não mata, porque a gente pode conversar, pode se entender por que matar. Tem tudo isso, é um chip na cabeça dizendo para vocês, tua consciência falando com você. Mas muitos são tão retardados que eles deixam-se ser programados por influências externas e também pela impulsividade do lado esquerdo da mente deles, que é o lado R, que é o lado R reptiliano. Então, quando eles usam essa agressividade para lidar com os problemas, o que eles fazem? Eles fazem burrice, eles fazem cagada e cometem erros, crimes como homicidas, né? E o roubo é um de menos. O pior de tudo é o homicida e o estupro. Porque quando você estupra alguém, é como se você estivesse roubando uma parte do corpo daquela pessoa. Você está violando o livre-arbítrio daquela pessoa dizer não ou sim. Aquilo por si já é um roubo. Então, as pessoas trabalhavam juntas e eles eram responsáveis, sem ter que pôr a responsabilidade nos outros. Nesse caso, o trabalho da polícia, né? Eles não precisavam das polícias para resolver um caso desses. Esses dias nós quase sempre nós deixamos as forças externas ser responsáveis por a gente. Nós esperamos que esse material para trazer algum conhecimento adicional em porque a presença de Thoth foi sempre necessária, mais ou menos, desde o começo. Nós temos, em outras palavras, sendo muito assim, apenas de um lado, só de um lado, né? A gente tirou lados, apenas uma polaridade, caindo em polaridade. Estamos sendo guiados para matar na singularidade, em um meio ambiente em singularidade, em nosso pior caso. Então, no melhor caso, nós temos sido só de um lado, e de outro estamos sendo levados a destruir ou matar em uma singularidade, em um environmento de insingularidade, que é agora a individualidade das pessoas, no pior cenário. Nós temos ainda muito que discutir no que se diz respeito a Thoth em outros vídeos. Então, é isto.